O Malafaia chegou a fazer um gesto à Michelle e ao Tarcísio, né, ao dizer que, por conta dos dois, o ministro Alexandre de Moraes transferiu o ex-presidente para Papudim. Ele deu parabéns, inclusive, para o Tarcísio e para Michelle. Ô, Alexandre, na sua coluna você faz uma comparação entre o Tarcísio e o Temer? Faço sim. O Temer, ele pode ser considerado também um político impopular, um político de máquina, um político que não tem vamos dizer, um carisma para ter aí um eleitorado, para encher um comício, para encher um estádio. E mesmo assim, ele, apesar dessa trajetória e da história que ele teve, ali no momento histórico de 2015, quando o Brasil estava numa crise econômica enorme, você tinha manifestações de rua, e, enfim, todo aquele ambiente que todos nós lembramos, que não tem tanto tempo assim, né? Tem 10 anos. O Temer, ele articulou, e ele, primeiro, eu lembro que em outubro ele publicou aquela Ponte para o Futuro, né, que era um documento falando de sugestões econômicas do MDB, que era o partido que ele presidia, para o Brasil na época, como uma alternativa à nova matriz econômica da Dilma Rousseff e aquele desastre que a gente teve ali de PIB em 2014, 2015, enfim, e aquela convulsão social toda. E 2 meses depois, ele fez uma jogada que ele deixou vazar uma carta para a Dilma Rousseff, isso foi dia 7 de dezembro de 2015, onde ele, num tom diplomático, conciliatório, ele falava bem ao estilo dele, né? Ele falava de divergências dele com a Dilma Rousseff, com o governo, mas todo mundo ali entendeu que aquilo era o rompimento, né? Todo mundo entendeu que ali era uma maneira educada, diplomática, de avisar para todo mundo: olha, nós vamos seguir por caminhos diferentes, e abrir e autorizar os agentes políticos de uma maneira bem mais aberta trabalharem pelo impeachment, que é o que aconteceu menos de um ano depois. Então, o Temer, goste dele ou não estou entrando no mérito. Aliás, isso é um problema hoje em dia, né? Quer dizer, você descreve uma situação, as pessoas acham que você está torcendo, achando bacana. Não, no momento aqui eu estou descrevendo o que aconteceu, né? E o fato é que o Michel Temer, naquele momento, ele, como um político fisiológico, de máquina, centrão típico, ele poderia ter feito qualquer tipo de composição com o governo Dilma Rousseff, e ele não, ele se jogou naquele momento histórico, autorizou as articulações do impeachment e concluiu aquele mandato, ficou mais 1 ano e meio ali como presidente, e entregou para o Jair Bolsonaro uma coisa que os bolsonaristas não acreditam: um país economicamente muito mais arrumado do que ele recebeu na saída da Dilma Rousseff ali, 31 de agosto de 2016, se não me falha a memória. Então, essa posição que o Temer teve é algo que não se deve esperar do Tarcísio. Ele está dando repetidas provas de que ele não faria isso. Ele não faz isso. Ele só atua e ele só age no beneplácito, com as ordens e com o direcionamento do Jair Bolsonaro. Se o Jair Bolsonaro diz que quem vai é o Flávio, e sabendo que o Flávio pode perder, sabendo que o Tarcísio é um candidato hoje mais viável, mais competitivo, aparece melhor nas pesquisas, tem muito menos rejeição, mas mesmo assim a família, por vontade de manter o controle, o que no raciocínio político, Diego, não está errado, né? Eu acho que todos nós podemos imaginar que um Tarcísio eleito presidente, ele poderia diluir tranquilamente o bolsonarismo, e o bolsonarismo ir caminhando para desaparecer. Então, como eu não estou dizendo que isso é melhor para o Brasil. Agora, para a família Bolsonaro, eu consigo entender que eles possam, na medida em que esteja claro que o Jair Bolsonaro é uma carta fora do baralho e que agora quem carrega a tocha são os filhos podem muito tranquilamente perder a eleição esse ano e voltarem em 2030 num cavalo alado, dizendo que vem salvar o Brasil, enfim, e virem muito competitivos em 2030. Então, como cálculo político, sinceramente, faz sentido. Tá certo. Alexandre Borges, obrigado, amigo. Um abraço, bom fim de semana. Obrigado, vocês também. Valeu. Carla, e essas movimentações todas, rapidinho aqui para a gente fechar esse bloco da direita?
O Alexandre e o professor colocaram bem em relação ao Tarcísio, Diego. E assim, eu conheço o Tarcísio há muitos anos aqui em Brasília. Ele era um técnico, né? Essa carreira política dele foi alçada mesmo pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, por mais que haja de parte, né, do que a gente chama de mercado ou de alguns agentes políticos o interesse de que ele pudesse se alçar mesmo sem esse apoio do Bolsonaro, ele nunca o fará mesmo. Ele sabe que ele não vê vantagens nesse movimento. Ele até faz alguns acenos mais ao centro, tenta buscar aí um eleitor mais moderado também, mas ele precisa, né, carregar esse Bolsonaro com ele até por lealdade. Então, enfim, aqui ele falava assim, né, não vou ser candidato, e todo mundo falava, não, vai. Agora com o Flávio colocado, agora que ele não vai fazer nenhum movimento nesse sentido, porque eventualmente ele sabia, por mais que ele tenha hoje, seja um candidato colocado com mais chances ali de eventualmente derrotar o presidente Lula, o risco de o Tarcísio perder e ficar sem mandato por 4 anos, e eventualmente assim, deixando mágoas e fissuras com a família Bolsonaro, pode significar eventualmente o fim da trajetória política dele, que é recente, né? Então, ao que tudo indica, o Tarcísio não vai mesmo fazer nenhum movimento que desagrade aí. E aí eu não acho que é a família não, tá, Diego? Eu acho que pelo que liga aí é realmente ao ex-presidente Jair Bolsonaro que Tarcísio tem essa lealdade, porque no caso aos filhos, e aí como o Alexandre Borges colocou, talvez em 2030 os filhos ainda tenham um protagonismo e aí o jogo pode ser um pouco diferente. O Tarcísio já foi atacado pelo Eduardo, né? Enfim, tem críticas aí veladas de outros filhos e tal. É diferente, mas a relação dele com o ex-presidente Jair Bolsonaro, ele diz isso né, e nos bastidores as pessoas falam isso, ele não vai trair o ex-presidente Jair Bolsonaro indo ser candidato à presidência sem o aval dele. Então, e o Bolsonaro apoiou agora Flávio. Então, acho que está começando a ficar dado que o Tarcísio, pelo menos nesse momento, em política a gente sempre fala, o cenário é de momento pode mudar, Tarcísio não será candidato à presidência.